A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós e com você principalmente que está se preparando e vai estar se preparando através dessas aulas para o batismo, né? Nesse módulo 1 do Lidere, que a nossa igreja tem preparado para você, para que você possa estar tendo conhecimento mais profundo daquilo que seria necessário, o básico, para que você venha a ser batizado nas águas conforme os ensinamentos bíblicos. Amém? E eu quero começar dizendo para você que é uma necessidade de um empenho muito grande da sua parte. Não é? É preciso que você tenha um compromisso e tenha uma disciplina de estar estudando, não é? Para entender bem. Esse curso ele tem 7 aulas, tá? E no final tem uma prova que você precisa, vocês vão precisar de estar respondendo algumas perguntas, né? Presencial, uma aula presencial, onde a gente vai apresentar uma prova e você vai estar trazendo respostas com base na apostila que você tem, com algumas informações que eu vou dar nesses vídeos e também alguns vídeos que eu vou passar para você através do Zap, né, para os alunos do módulo 1, né, assim como a gente faz também com os demais módulos, tá bom? Então, essa aula de hoje do Lidere 1, o Lidere 1 ela tem como tema, né, tem uma vida contagiante, então você vai aprender a ter essa vida contagiante durante essas 7 aulas que nós vamos ministrar aqui para você. E são aulas curtas, né? Se fosse presencial ela duraria mais, mas são aulas curtas, mas que com a leitura do livro e com a leitura também da apostila, você vai poder adquirir grandes conhecimentos, né? Até para quem sabe no futuro você está ensinando também a outras pessoas. Amém? A aula de hoje é a aula número 1 e ela tem como título a conversão a Cristo. Não é? E nós sabemos que a conversão a Cristo é um retorno. Não é? Nós retornamos à origem, precisamos retornar à origem do cristianismo autêntico. Então, quando a gente toma conhecimento disso e que a gente decide aceitar Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas, a gente está retornando para os ensinamentos bíblicos da igreja que começou a partir de Jesus Cristo. Amém? E precisamos ter essa convicção de que na vida nós somos levados muitas vezes a retornar em algumas situações, em alguns posicionamentos que a gente tem, e não é diferente como na vida cristã. Né? Estamos caminhando, muitos estão caminhando de uma forma errada, fora dos ensinamentos bíblicos, e precisam voltar, fazer um retorno e voltar para a presença do Senhor Jesus. E quando nós tomamos essa decisão, é como se a gente estivesse fazendo um retorno, quando está fazendo um retorno no carro, né, e retornando, fazendo um ângulo ali de 180 graus, retornando até a presença do Senhor para ficar ali eternamente. Para os cristãos, a placa que indica isso, né, a nossa mudança de trajetória, é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente vive o Evangelho de Jesus Cristo, a gente está mostrando para as pessoas que a gente retornou para o Antigo, né, para o Novo Testamento, né, e a origem, digo Antigo, em relação à origem do verdadeiro cristianismo que está registrado na Bíblia Sagrada e muito bem claro ali quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Eu quero pedir a você que você faça uma folhinha de papel, tá? A gente vai estar dando algumas informações e um resumo dos motivos que levaram você a tomar essa decisão. Por que essa folhinha de papel? Essa folhinha de papel você vai pegar uma folha de papel
no caderno e vai fazer um resumo do que levou você a tomar essa decisão de aceitar Cristo, quando foi que você tomou essa decisão e quando foi que você decidiu também se batizar, tá? E vai me entregar no dia da prova, quando eu marcar a última prova, você vai levar essa folhinha, registradozinho e tal, e vai me entregar, tá certo? Vai fazer parte da pontuação, né, do seu comprometimento, da sua disciplina, né, do aprendizado que você teve durante essas aulas, tá? Quero que você se lembre do seguinte: dois elementos da conversão. Existem dois elementos básicos para que você prove que você realmente se converteu. Primeiro é a fé em Jesus Cristo, tá? E o segundo é o arrependimento dos pecados. Se não tiver fé, se não tiver arrependimento dos pecados, meus irmãos, essa sua conversão, ela realmente ela não tem legitimidade. Amém? Primeiro ponto, você deve, eu quero pedir mais uma vez, dar algumas informações. Você deve escrever também numa folhinha de caderno as perguntas, né, que eu vou fazer aqui, que também muitas vezes ela vai estar na sua apostila. Então você precisa prestar bastante atenção ao vídeo, né, algumas perguntas que eu vou fazer, responder essas perguntas e, como eu disse, entregar no final, no dia da prova, tá certo? E todas as respostas das perguntas respondidas lá ali naquela folhinha, ela referente às aulas, elas precisam estar muito claras, tá? Procure colocar com a letrinha bem bonitinha para poder ficar muito claro para a gente, tá? Uma informação, crer. Crer é essencial. E o que é crer? Veja que eu estou fazendo uma pergunta agora. O que é crer? E você vai responder isso lá na sua apostila, porque tem essa pergunta lá também na sua apostila. E eu quero deixar aqui para vocês já a resposta. Crer é o mesmo que confiar, tá? É o mesmo que confiar. Mas o que é ter fé? E ter fé é a confiança que gera uma entrega. É uma confiança que gera uma entrega. Essas respostas eu quero ela num papelzinho, tá? Você vai fazer a pergunta, escrever a pergunta lá no papel e vai trazer a resposta que eu já estou dando para vocês, mas que a apostila também tem mais detalhes sobre isso, onde você vai ler, tá? Somos todos filhos de Deus. Muita gente pergunta isso. Não, nós não somos todos. Todas as pessoas na face da terra não são filhos de Deus. O livro de João, capítulo 1, versículo 12, você vai ler e vai escrever na folhinha esse texto, diz que só aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é que são e podem ser chamados de filhos de Deus. Amém? Eu vou mandar depois no seu zap um vídeo, tá? Alguns vídeos, e vocês vão interagir dentro dos assuntos desses vídeos, tá? Tem um vídeo que eu vou mandar que ele fala sobre essa questão da confiança, né? Que a gente precisa depositar em Deus, né? E da nossa crença que gera a nossa confiança. Amém? É um videozinho muito interessante, tá? Sobre até uma parte de um filme de Indiana Jones. Aí você vai ver lá, muito interessante esse vídeo, preste atenção. Ele lá dá ali uma prova de fé e é preciso que você entenda que aquilo ali é uma prova que você também precisa colocar na sua vida. Amém? Arrependimento. Segunda coisa, o arrependimento. As perguntas também que eu estou fazendo aqui agora, você vai ver, vai ter que escrever. E no vídeo, eu vou mandar também um vídeo que você vai ver ele também, tá? Vai ler a sua apostila. E esse vídeo fala sobre cinco maiores arrependimentos que na maioria das pessoas sentem antes de morrer. E isso já é uma pesquisa feita onde muitas pessoas
se arrepende de não ter feito várias coisas, tá? Entre elas é não ter adorado a Deus como deveria ter adorado. Amém? Um outro vídeo também que eu vou mandar para você, ele fala também sobre arrependimento. E eu quero deixar aqui uma pergunta sobre o que é arrependimento. Depois de você ver esses vídeos, você vai poder gerar a sua resposta e mandar para mim também e me entregar no final das aulas naquele dia, tá? Muitos acham que arrependimento é um sentimento. Não é. Arrependimento não é ficar triste, né? Com um erro que se cometeu. Isso não é arrependimento, tá bom? Arrependimento, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele é algo muito maior do que isso. Eu vou mandar esse vídeo também do Hernandes Dias Lopes também para vocês. São 3 vídeos que tem nessa aula que você precisa ver com bastante atenção, com bastante calma, repita, porque você vai ter que responder também algumas coisas que estão na apostila baseado nesses vídeos, tá? E principalmente esse de Fernando Dias Lopes. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Tem um quadrinho lá na sua apostila, onde você vai colocar, tem um lado tem arrependimento, do outro lado tem remorso. E aí você vai, segundo esse texto, segundo esse vídeo do pastor Hernando Dias Lopes, você vai poder responder, que ele vai dar detalhes do que é arrependimento e o que é remorso. Você vai prestar atenção e vai colocar nesse quadro, né? O apóstolo Paulo, ele diz que o arrependimento, ele ensina para nós, lá em Romanos 12, no versículo 2, ele diz que o arrependimento renova a nossa mente. O arrependimento, ele renova a nossa mente e transforma as nossas vidas cotidianamente. Todos os dias a gente é transformado quando a gente tem realmente um arrependimento. Primeiro, ele renova a mente. Segundo, ele transforma o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é transformado pela palavra de Deus e a vivência do cristianismo, dos ensinos do cristianismo. No livro de Éfesos, no capítulo 4, versículo 22 a 23, que está aí escrito na sua apostila, esse texto consta aí na sua apostila, você vai grifar algumas expressões que indicam arrependimento. Você lendo, você vai perceber, isso aqui é referente a arrependimento. Isso aqui é referente a arrependimento. Tem várias referências, vários trechozinhos, palavrinhas, conjuntos de palavrinhas, que estão, frases que estão ali, que indicam arrependimento. Então, nesse texto de Efésios 4, versículo 22 a 32, tá? Veja na sua apostila também o que disse o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, no livro dele, livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. Ele fala sobre arrependimento. E você vai dar uma olhada, dê uma lida, para você entender realmente o que é arrependimento. Porque, como eu já disse, sem arrependimento não há uma verdadeira conversão. Amém? Podemos resumir, nós vamos resumir, como eu falei, esse vídeo é curto, é para dar um direcionamento a você na sua leitura da sua apostila, né? Podemos resumir o estudo desse vídeo com a seguinte frase: a conversão é o ato de dar as costas para o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. Amém? Então, que Deus estimule você, que o Espírito de Deus dê sabedoria, né? E você possa estar entendendo que as duas coisas essenciais para que você comprove a sua fé e que você realmente venha a estar testemunhando sobre isso é você entender o que é fé e entender o que é arrependimento. Amém? No fim da sua apostila, nessa primeira aula, antes de começar a segunda aula, tem lá um quadro, alguns espaços, onde você vai lá onde lá vai estar perguntando como foi o seu testemunho de conversão. Então ele tem
a segunda e a terceira parte. A primeira parte é antes da sua conversão, como era que você vivia. Isso você vai escrever particularmente para você aí na sua apostila. Naturalmente eu vou querer dar uma olhada, eu vou olhar esse material da sua apostila, mas é seu. Como era que você vivia antes, né? Durante, né? A partir da sua conversão, né? Como foi essa conversão? O que aconteceu nessa conversão, tá? E depois da conversão, como é que está a sua vida aí agora? O que é que você tem sentido? Qual a diferença que tem acontecido depois que você resolveu seguir a Cristo? Como tem se comportado você nas ruas? Como as pessoas têm lhe visto? Essa é a terceira parte. Amém? Em nome de Jesus, que você seja tomado pelo poder do Espírito Santo, que você se dedique, que você tenha compromisso com a obra de Deus, com a palavra dele, queira crescer, queira amadurecer, queira se alimentar da palavra dele todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Fica na paz, em nome de Jesus.